Bom, fala pessoal, beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui meio improvisado no trânsito. Agora que eu tô gravando já são 18h11. O mercado já tá fechado para negociação. E falar um pouco sobre o cenário atual. O que fazer nesses momentos de crise, de pânico? Qual a minha atitude e meu ponto de vista? Bom, antes de falar o que fazer nesse momento atual, é bom a gente voltar e analisar o porquê que você está investindo. Eu sempre falo que você investe com o objetivo de alguma coisa. Então isso tem que estar muito claro para você. Então você está investindo para quê? Para sua aposentadoria, pro futuro dos seus filhos, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem. E o porquê que isso é importante? Porque de acordo com isso, você vai fazer investimentos específicos. Então, se é um investimento de curto prazo, de longo prazo, os riscos são totalmente diferentes. Bom, beleza. Então, deixando bem claro estando bem claro para você os seus objetivos, aí sim você pode avançar. O segundo passo aí para o investidor iniciante, após a definição dos seus objetivos, é a reserva de emergência. Então, você tendo um dinheiro para reserva de emergência, você pode aproveitar essas oportunidades que surgem no mercado ou algum problema que acontecer com você, por exemplo, você perder seu emprego, algum problema de saúde, você bater seu carro e assim por diante. Após isso, você tendo a sua reserva de emergência, você tendo claro o seu objetivo, eu estou batendo muito nessa tecla de objetivo porque muitas pessoas não têm isso claro. A pessoa investe por investir e quando você não tem um objetivo, qualquer coisa serve. Você não pega o seu carro de manhã ou final de semana e sai sem um objetivo. Você não sai andando por aí. Você tem um objetivo. Eu quero chegar no trabalho, em casa, no shopping, na praia. É exatamente dessa forma que você tem que pensar ao investir. Bom, investir em renda variável requer experiência, prática. Não é difícil, é simples. Porém, a vivência, a experiência conta muito. E antes de você chegar no mercado de renda variável, o que eu recomendo? Você começar com o tesouro, aos poucos, entender como é que funciona. Você aprendendo como que funciona, aí sim você vai para a renda fixa, entende como é que funciona, caminha para fundos de investimento. Aí sim você pode já iniciar a renda variável. E a minha sugestão é que você comece por fundos imobiliários, que é Bom, enfim, fundos imobiliários. Senão eu vou começar a explicar, vai ficar muito extenso esse vídeo. Pegando o jeito ali de fundo imobiliário, aí sim você está apto para começar em ações. Eu estou falando tudo isso daqui, eu não fiz dessa forma, eu fui aprendendo aos poucos tal, mas se eu fosse começar hoje com o conhecimento que eu tenho, eu faria exatamente dessa forma. E antes de iniciar em renda variável, é importante você ter uma casa de análise que trabalhe para você. Eu, por exemplo, eu assino o serviço de 2 casas de análise, a Suno Research e a Dica de Hoje. E graças a essas 2 casas de análise, eu tenho a minha carteira que é totalmente coberta por analistas que são especialistas. Então eu tenho um cara muito bom de fundo imobiliário, um cara muito bom de ações, um cara muito bom de fundos de investimento, e não só uma carteira em geral. Tem pessoas que têm conhecimento específico de cada empresa, de cada ramo, de cada setor, e isso conta muito na hora de investir. Bom, dei uma geral aí sobre tudo. E o que fazer agora? O que eu estou fazendo? Como eu já tenho toda essa experiência, eu já tenho meu objetivo claro. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que eu tenha a minha aposentadoria, que eu tenha a minha independência financeira
com investimento em renda variável e eu tenho os rendimentos de acordo com os dividendos que as empresas pagam para mim. Esse é meu objetivo. E o investimento em renda variável nessa estratégia é um investimento de longo prazo, de 5, 10, 15 anos. E eu estou totalmente confortável com essas quedas atuais. Na verdade, eu estou até gostando. Talvez aí, se você já viu algum curso meu, você já deve estar tranquilo com essa minha opinião. Se é a primeira vez que você está me vendo, você está achando que eu sou louco, mas não, realmente, eu gosto disso, dessas situações que ocorrem. Só para você ter uma ideia, minha carteira só hoje deve ter caído aí algo em torno de 30 a 40 mil reais. Eu não sei o valor exato, mas eu tô tranquilo com isso. Eu aproveitei o dia de hoje, aproveitei sexta para fazer compras, e a gente tem aí, o que eu vejo hoje, dois grandes cenários ali. Tem empresas que são resilientes, por exemplo, bancos, empresas do setor elétrico, seguradoras. Algumas dessas empresas que eu invisto, que eu aportei nessas quedas, são, por exemplo, Itaú SA, que é a holding do Itaú, o Banco ABC. De energia tem a EDP, de seguros a BBSE, que é o Banco do Brasil de Seguridade. Essas são algumas das que eu me lembro que eu investi atualmente. E detalhe, isso não é recomendação, tá? É isso que eu fiz para mim, para você ter como exemplo. Pode até ser que você seja um investidor e até mais experiente que eu. Você pode concordar com as ações que eu tenho, ou você tem um conhecimento a mais. Eu até vi boas oportunidades e eu não investi porque eu foquei nas que eu tenho conhecimento, que eu já invisto há 6, 7 anos e eu já sei o que está acontecendo. Tem outras empresas também que têm um risco maior, que algumas delas pagam dividendos, porém ela está muito mais exposta aos problemas atuais aí, todos esses problemas que são bom, enfim, todos os problemas que estão acontecendo. Algumas delas que eu também investi, mas o risco é muito maior. A Unipar, a Mali, Tupi, deixa eu ver qual mais. Bom, essas foram algumas das empresas que eu investi, que eu sei, eu já invisto há alguns anos, que eu sei que pode demorar um tempo muito maior para se recuperar, em vista aí do cenário global. Eu vou ver se no meu curso eu não estou fazendo propaganda, mas no meu curso eu tenho uma aula dos ciclos de mercado, e isso acontece muito. Tem os cenários de queda, os ciclos de queda, onde as pessoas ficam com medo e acabam vendendo as suas ações. Existem os cenários que a bolsa está no máximo e as pessoas vão comprando. Por exemplo, tem ações que caíram bastante, mas ainda assim tão caras. Por quê? Elas já vêm subindo há muito tempo, e essas aí eu não fiz nada. E porque as pessoas vão agindo, quando tá tudo subindo, as pessoas vão comprando cada vez mais, influenciadas aí pelo mercado e tal. E quando eu vou dar um simples exemplo, não sei se você deve recordar, no boom imobiliário lá em 2011, 2012, 13, desculpa, um pouquinho antes até, as pessoas compravam imóveis, o cara ia lá, comprava um imóvel de 100 mil, e passava um ano, esse mesmo imóvel estava custando 100, 200, 300 mil. As pessoas sem conhecimento nenhum do setor de imóveis iam comprando, falou, putz, eu paguei 100, agora tá 300, vou comprar. Aí o cara ia lá e comprava por 300. No ano seguinte estava 400, o cara ia lá, outra pessoa ia lá e comprava também. E por aí vai. E isso gerou uma bolha ali, e muitas pessoas acabaram comprando, influenciadas pelo mercado. Se a pessoa que tem um conhecimento imobiliário viu que aquilo não era o preço real. Eu dei sorte, na época eu não tinha o conhecimento necessário,
Eu acabei, por exemplo, pagando no meu imóvel algo em torno aí de 96 mil, e em 3, 4 anos ele estava valendo mais de 300. E isso é exatamente o que estava acontecendo com a bolsa. E agora os preços estão voltando para a realidade. E nesse cenário de queda, as pessoas tendem a ficar com medo e vender, porque já perdeu, já perdi 10%, não quero perder mais. E isso é onde você perde dinheiro. Em resumo geral, a pessoa acaba comprando na máxima e vendendo na baixa. E você fazendo isso constantemente, você acaba perdendo dinheiro. Você paga por 10 e vende por 6. Aí depois, em seguida, você paga 11 e vende por 7. E aí seu dinheiro acaba. E muitas pessoas quebram assim. Eu invisto utilizando uma filosofia de buy and hold. Alguns dos meus mentores que eu sigo é o Luiz Barsi. E pesquisem um pouco na internet sobre ele. Bom, o momento atual, resumindo tudo isso, é aproveitar as oportunidades, seguir os seus objetivos que você tem, entender em que momento que você está no seu aprendizado relacionado a investimentos. Se você está começando agora, começa com pouco, vão surgir outras crises, não é o fim do mundo, a gente também não sabe o quanto vai chegar, se amanhã vai voltar tudo ao normal, mas vai tudo devagar, aos poucos, no seu tempo, sem pressa para comprar, muita calma para vender. Não é um cenário de venda, mas dependendo do ativo ali, eu recentemente fiz uma venda. É raro eu vender ações, eu fiz uma venda, não vou entrar no detalhe, mas precisei fazer e deu uma sorte, porque eu acabei vendendo antes de tudo isso. Óbvio que eu não sabia que isso ia acontecer e acabei ficando com um valor em caixa aí para utilizar, mas nada disso foi pensado. Surgiu uma oportunidade. Bom, é isso. Desejo boa sorte para você nos investimentos. Lembra de tudo aí que eu falei: objetivos, reserva de emergência. Vai sentindo o seu conhecimento, o que você já fez. Começa com pouco ali, com 100, 200 reais. Não vai mudar em nada a sua vida. Pensa seriamente aí numa casa de análise. Eu utilizo o Suno Research e dica de hoje. Lá eles têm uma carteira, já utilizo há alguns anos. Antes deles eu fazia por conta, e agora com essas informações fica muito mais fácil você investir com um especialista que vai com certeza entender muito mais que você. Eles entendem muito mais que eu, e esse conhecimento aliado com o que eu tenho vai agregando, então eu consigo tomar boas decisões. Bom, é isso então, um abraço, bons investimentos para vocês.